Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 12/10/2020, eu sou a pastora Lúcia e quero cumprimentar você, meu querido irmão e minha querida irmã. Já vai me perdoando, porque a minha voz está um pouquinho rouca, mas a garganta um pouquinho doendo, mas vamos lá, avante, não podemos parar, né? Por nada, porque nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Que segundona maravilhosa, né? Que o Senhor nos dá. Muitos estão descansando hoje por ser feriado. Que Deus possa abençoar todos nós nessa tarde e também amanhã e também à noite, inclusive a semana todo, o mês todo, o ano todo. Até que Ele volte, estamos felizes, estamos alegres com o Senhor. Bom dia, meu querido, bom dia, minha amada. Hoje, você gostaria de meditar um pouquinho comigo? Muito obrigada pelo prazer da tua companhia. E hoje, a nossa meditação dos milagres do Senhor Jesus está no livro de Mateus 15, a partir do versículo 32. Diz assim: E Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns pouquinhos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram dos que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinha comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdala. Aleluia. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Glórias a Deus, Pai que é todo poderoso. Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por essa rica palavra. Muito obrigada pelo fôlego de dia que o Senhor já nos deu hoje. Senhor, são agora 13 horas, 1h da tarde. Eu quero Te agradecer. Ó Deus, eu quero abençoar cada irmão e irmã, cada ouvinte, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que seja de manhã, que seja à tarde, que seja à noite, que seja hoje. Seja lá o dia que for, que a bênção da multiplicação venha na casa deles, sobre a família, sobre os negócios. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que maravilhoso, né? Hoje nós vamos falar sobre a segunda multiplicação de pão, que nós lemos aqui em Mateus 15, do 32 ao 39. Que coisa linda, que coisa tremenda, meus irmãos, é a preocupação, nos deixa estupefados, né? A preocupação e a organização de Deus para conosco, meu Deus, é algo extraordinário. A primeira preocupação de Jesus Cristo, que a gente vê aqui, era de alimentar aquele povo. O alimento espiritual, onde o próprio Jesus disse que nem só de pão vive o homem, né? Primeiramente, Ele se preocupa em nos alimentar espiritualmente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Veja bem, meus amados, eles estavam ali há 3 dias alimentando a sua alma,
comendo do pão vivo que desce do céu. Mas deixa eu te falar, mas o corpo tem a sua necessidade. Segundo a pesquisa a qual eu estava analisando, alguém, uma pessoa, um ser humano, pode ficar no máximo até 4 dias sem beber água, para que ele não tenha dano na sua memória, no seu psicológico, né? Mas sem comer, a pessoa pode ficar muito tempo. Olha a situação daquele povo. Aquele povo estava num grande deserto. Os discípulos disseram assim: Senhor, é impossível alimentar esse povo agora. Onde acharemos pão para esse povo? Sabe? Os discípulos, na verdade, só conseguiam ver o hoje. Não era como Jesus, que era onisciente, que sabia todas as coisas. Porque se os discípulos lembrassem da Torá, lembrassem dos 5 livros que os judeus até hoje lê e faz uso, eles também iam se lembrar que o Senhor não alimentou apenas 4.000 homens, fora mulheres e homens. O próprio Deus alimentou mais de 2 milhões de pessoas quando saiu do Egito, lembra? E ficaram quantos anos? 40 anos no deserto. O Senhor preparou comida, o Senhor fez um banquete no deserto para aqueles hebreus, nada lhe faltava, nada. Então os discípulos, eles estavam esquecidos de que o Senhor era capaz de fazer. Querido, deixa eu falar um pouquinho com você. Não permita, meu amado, que o momento de aflição, minha amada, não permita que a dificuldade atrapalhe você ver quem é o Senhor, quem é o seu Deus. Por quê? Pastora, por que você fala isso? Porque às vezes, meus queridos, a nossa dificuldade, a nossa preocupação, o medo, inclusive falamos sobre isso, né? Você que tem acompanhado essa série, falamos sobre que atrapalha tudo isso, a preocupação, o medo, a dificuldade, atrapalham de reconhecer quem é Jesus. Vocês lembram que eu falei, né, sobre os discípulos, que eles tinham acabado de estar no deserto, num culto maravilhoso, onde o Senhor ordenou que eles entrassem no barco. Aí veio a tempestade, Jesus estava ali no deserto vendo eles com maior aflição lá no mar. E o que aconteceu? Pensaram que Jesus era um deserto. Então, meus amados, não permita que a dificuldade ofusque quem é Jesus na tua vida. Sabe? A preocupação era tanta daqueles discípulos naquele mar, que deve não ser fácil mesmo. Eu já estive no mar super agitado, né? Onde voava, né? O piano dentro do barco. Deus deu a alegria de a gente fazer uma viagem na Europa, eu e toda a minha família. E nós pegamos ali na Europa uma tempestade muito grande no mar. E foi assim terrível. Onde eu entrei na cabine lá que a gente dormia. E nos ajoelhamos, eu e meus filhos, e a gente orou a Deus, porque voava realmente, ia tudo de um lado para o outro, a tempestade era terrível. Mas você imagina aqueles discípulos, né? Com a visão ofuscada, preocupado, e atrapalhou de ver quem era o Jesus, quem era Deus, né? Então, queridos, eu gostaria de falar para você que não deixe que essas tempestades que estão vindo sobre a tua vida, sabe? Ofusque quem é Jesus. Não deixe, sabe? A palavra diz que aqueles discípulos contabilizaram 40.000 homens, fora mulheres e crianças. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem condições não apenas de alimentar 4.000, 20.000, 100.000. O Senhor tem condições, como tinha e como tem até o dia de hoje, de alimentar o mundo inteiro, né? Porque Ele é todo poderoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez no meio dessa pandemia que você está vivendo hoje, alguém possa dizer que você não tem condições de fazer as tuas coisas. Satanás tem tentado tocar na tua fé, dizendo assim: agora
Você vai ver só, você vai comer o pão que o diabo amassou agora que você foi despedido. Ah, você vai ver, se bobear você tem que pedir esmola, né? Talvez o inimigo esteja até usando a boca de um parente seu para dizer assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se a igreja vai te ajudar. Agora eu quero ver se o pastor vai te ajudar. Agora eu quero ver. Não é assim? Porque o inimigo vem para acusar, não é verdade? Minha irmã, levante sua cabeça, porque o mesmo Deus que alimentou quase 2.000 pessoas, 2 milhões, perdão, mais de 2 milhões de pessoas no deserto, né, saindo do Egito, levando para o deserto, que dirá alimentar a tua casa. Sabe o que Davi disse? Davi disse assim, Deus, eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquele momento, sabe, o Senhor estava dizendo assim, ainda que os discípulos não tivessem onisciência, eu tenho, né? Mas não sabe como que você vai quitar essa dívida aí? Você não sabe como você vai pagar a prestação do seu carro? Você está preocupado com o IPVA do ano que vem, 2021? Você não sabe como que você vai conseguir pagar o colégio do teu filho, inclusive a tua faculdade? Mas Deus, que é todo poderoso, Ele está falando assim para você hoje. Eu sou de ontem, eu sou de agora e eu serei eternamente. Porque meu é a prata e meu é o ouro. O que cabe a nós é apenas confiarmos. Sabe no quê? No poder do nosso Deus. O que cabe a nós é apenas crermos. E o que não é tempo de Deus é o nosso tempo, né? É o nosso tempo. Não fique observando aí as condições precárias ou sem limite que você está vivendo. Deus, Ele falou assim para Abraão, Abraão, eu vou te prosperar. Abraão, eu vou te honrar. Abraão, eu vou te abençoar e vou te dar um filho. Abraão olhou assim para ele, mas como, Senhor? Eu sou velho. A minha mulher não tem mais os costumes das mulheres, ou seja, não tem mais o período menstrual, né? Era já idosa. Não tem, Senhor, para gerar filhos. Mas quando Deus nos faz uma promessa, meus irmãos, Ele não olha para o seu bolso, Ele não olha para a sua conta bancária. Quando Deus te faz promessa, Ele não olha para a tua estrutura financeira. Deus não olha para o que você tem no teu bolso. Ele não olha para o seu celeiro. Sabe por quê? Porque o celeiro dele é grande. Ele não pode, sabe, patrocinar a tua casa? Você crê mesmo que Deus não pode te dar um carro novo? Você crê? Você crê que Ele não pode quitar a sua conta? Hein, mulher? Você crê que, homem, você não vai ser honrado por Deus? Você não vai ser abençoado? Ah, não, você está equivocado. Ele há de te abençoar sim. Principalmente se você tem clamado, buscado. Ele disse assim para os discípulos, o que vocês têm? Porque Deus nunca trabalha com quem não tem nada. Quando o Senhor pergunta o que eles têm, eles respondem, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Sabe? Eles disseram peixinhos, que talvez eram aquelas piabinhas pequenininhas, sabe? Os discípulos não quiseram nem contabilizar, né? Aquelas piabinhas. Às vezes nós temos uma visão tão raquítica, né? Daquilo que temos. A gente nem fala pro Senhor. Ou quando a gente fala, Senhor, eu não tenho nada. Deus fala assim, se você não tem nada, tá difícil trabalhar com você, hein? Mas Deus fala assim, eu quero trabalhar com quem tem alguma coisa. Todo mundo, meus irmãos, que chegaram até Deus, que chegaram até Jesus, precisou ter alguma coisa. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima dele tem que crer que Deus é o galardoador daquele que o busca. Se você chegar diante de Jesus com cara de prova, com boca de prova, com jeito de prova, com canção de prova, com ritmo de prova e nunca tem nada, minha irmã, você realmente não está preparada para receber a multiplicação. Mas veja só, se você falar, Senhor, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho fé. Ah, Senhor, hoje eu não tenho casa não, eu vivo de aluguel, mas amanhã eu creio que o Senhor vai me dar. Deus,
Eu não tenho carta de habilitação, mas eu já vou profetizando o carro na minha vida. Sabe? Você tem que crer, minha irmã. Você tem que ter fé, meu irmão. Por quê? Porque é essa fé que vai fazer você saltar muralhas. Ah, pastora, hoje eu não tenho nada. Não, você não fale isso, não. Você tem que ter alguma coisa. Pelo menos um pouquinho você tem que ter. Deus já colocou um pouquinho em você. Do que, pastora? De fé. Deus já pôs fé em você um pouquinho. Ele disse assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda... Ô, meu irmão, você já viu o tamanho da mostarda? Ei, pequenininha. Se você tiver a tua fé do tamanhozico de uma mostarda, já é possível remover as montanhas da sua vida, de problemas, montanhas na sua área financeira. Sabe? Tem um pouquinho só de fé, serão retiradas, removidas montanhas. Quando disseram assim, 7 pães, Jesus pensou, esse é o número perfeito, esse é o número que eu gosto mesmo. Então, tá tudo completo. Sabe o que aconteceu? Jesus pediu para que ele se assentasse, porque a multiplicação vem de algo que você já tem. Mas agora, esse que você já tem vai ser multiplicado. A multiplicação vai depender daquele pouquinho, né, que você tem aí, que vem da tua parte. Então, qual que é o seu pouquinho agora? Calma, senta. Você tem que ter calma. Imagine ali, mais de 4.000 homens com mulheres, crianças gritando, eu quero comer, eu quero comer. Jesus disse assim, não, para aí, assente-se todos agora, porque eu trabalho com ordem e decência. Minha irmã, meu querido irmão, você que está fazendo essa campanha comigo, você já está jejuando, orando, contribuindo na tua igreja, dando oferta, devolvendo o teu dízimo. Você já é uma pessoa que você precisa agora se acalmar, né? Você precisa agora parar de querer ficar de pé, andando de um lado para outro, esperando a multiplicação do Senhor, sabe? Com falta de fé. Não. Fique tranquilo, fica tranquila. Você já fez a tua parte. O Senhor, meu irmão, não deve nada para ninguém. Ele está dizendo hoje, descansa o seu coração. Ei, vai dormir tranquilo? Moça, vai dormir tranquila que eu tô preparando tudo? Meus irmãos, prepara um churrasquinho aí, sabe? Vai passear, aproveita, curta a vida na presença de Deus, porque é a porção de Salomão que nós vamos levar, né? Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de tudo. Ixi, você vai ver, quando você menos esperar, o seu salário prosperou, sua família prosperou, Deus já te deu aquilo, Deus já te deu aquilo outro. Mas isso você tem que crer e descansar que Deus está cuidando de tudo. Meus irmãos, quando os discípulos falaram para as pessoas sentarem, Jesus deu graças, né? E aconteceu o quê? A primeira multiplicação e eles começaram a repartir. E essa já foi a segunda multiplicação, né? Foi algo tão tremendo que a Bíblia diz que os homens comeram, se fartaram. Imagine, você comer pão e peixe, não era peixe cru, não. Temos que pensar, vamos pensar? Quem prepara o pão, Deus prepara o peixe também. Quem prepara peixe, também prepara carvão. Quem prepara carvão, prepara o fogo. Quem prepara o fogo, te dá apetite para você provar da prosperidade dele. Pensa bem, aquele peixe grelhado com pão foi a coisa mais maravilhosa que tinha. Pensa aí, 3 dias sem comer, só se fartando da alma as coisas do céu. Estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Agora chega ali que Deus multiplicou aquele peixe assado e aquele pão. Esse povo, meu amigo, era muito abençoado. Eles se sentaram, mostrando organização, mostrando domínio próprio, mostrando obediência. E depois de comer e se fartarem, juntaram mais de 7 cestos cheio. Ou seja, o milagre de Deus foi tão perfeito que o número 7, sendo o milagre, o número da perfeição, então pense comigo. Eles tinham 7 pães, se multiplicaram em 7 cestos. Que multiplicação é essa, meu amigo? Hein, meu irmão? 7 cestos que tinha mais do que 7 pão em cada cesto, você já pensou?
Isso é o que Deus faz. Eles começaram a contabilizar 4.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Deus está dizendo para mim e para você hoje. Vamos ficar tranquilo? Vamos ficar calmo? Você está fazendo tudo o que eu estou pedindo. Então tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. O Deus da organização, esse Deus que te organiza, esse Deus que faz tudo certo, que Ele venha te abençoar hoje. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida, viu? Deus vai multiplicar, meu amigo, minha irmã, creia, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido, Deus maravilhoso, Deus de milagre, Deus de acontecimentos inéditos, Pai. Como a gente fica maravilhada, Senhor. Ficamos maravilhados de ver os teus milagres. Não só os teus milagres, mas, ó Deus, a preocupação que o Senhor tem para com o povo, para o teu povo. Ó Senhor, o Senhor teve íntima compaixão daquele povo. Assim como o Senhor hoje tem íntima compaixão sobre as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus lindo, Deus tremendo, Deus de vida, não de mortos. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento a minha vida, peço perdão pelos meus pecados, revelados, oculto, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, o meu andar, o meu caminhar, me perdoa, Senhor. Se algo, Senhor, te agravou, te ofendeu, eu te peço perdão no dia de hoje. Assim também, Pai, perdoa o meu amado irmão, a minha irmã, perdoa a casa, perdoa os filhos. Nós queremos orar como Jó, Senhor. Se meus filhos se vierem a pecar contra ti, Deus, eu já quero fazer jejum, já quero te dar ofertas e já quero remir o pecado deles, Senhor. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, se tu queres hoje, o Senhor pode multiplicar. Multiplica a farinha da botija do meu irmão e da minha irmã. Multiplica, Senhor. Ó Deus, dê condições a eles de pagar essas dívidas, assim como na minha casa também, que todos os dias possamos estar pagando as nossas dívidas, cumprir com as nossas necessidades. Ó Senhor, nós somos pessoas de caráter, pessoas de bens. Ó Deus, nós sabemos que tem dias que vai ser um mais difícil que o outro, mas sabemos também, Senhor, que o Senhor é um Deus que onde tem a dificuldade, o Senhor está ali, onde tem a bonança, o Senhor está ali também, ó Deus. Venha com teu poder, venha com a tua glória, Senhor, porque eu sei que tu és Deus lindo, tu és Deus maravilhoso. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa a casa deles, ó Pai. Abençoa o trabalho deles, abençoa, Senhor, o feito de cada mão. Eu creio, eu profetizo nesse dia o milagre acontecendo em todas as áreas da vida deles. Abençoa, Pai. Entra, Senhor, nesse casamento, entra nessa vida, entra, Senhor, e dá abundância, Senhor. Multiplica, dê fé, nem que se for do tamanhozinho de uma mostarda, para o meu irmão e para minha irmã, para que eles mandem que essa muralha, essa montanha saia daqui e vai para lá. Deus, em nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos, amém. Fica feliz com Deus, meus irmãos, fique alegre. Nosso Deus é Deus de providência, viu? Levanta a tua cabeça, enxuga essas lágrimas aí, viu, moça? Viu, amigo? Enxuga essa lágrima aí, meu irmão e minha irmã. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, viu? Deus te abençoe. Até amanhã, viu? Terça-feira, dia 13. Se o Senhor permitir nos der vida, estaremos com o 23º dia dos milagres do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti ele te dê a paz. Até amanhã, um beijo bem grande no teu coração, um abraço bem forte dessa pastora que te ama muito. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Tchau, tchau. Ótimo descanso para você no dia de hoje.
Até mais!